Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial em função dos acontecimentos que estão se dando aqui no Brasil, agora 46 dias das nossas eleições. E você que está sempre aqui nos nossos encontros, sabe que há mais de 2 anos, talvez aqui o nosso portal tenha sido o único que fez uma análise aqui da impossibilidade de termos um golpe aqui no Brasil. Pelas razões todas que eu tenho sempre abordado aqui, as conjunturas externas, as questões internas, o poder econômico, os interesses em jogo aqui no Brasil. Essa ideia do golpe eu sempre salientei aqui que foi sempre uma coisa de lunáticos, de gente que não tem noção, de algumas pessoas, alguns grupelhos que foram para as ruas e outros que estão na internet sem a menor base para fazer qualquer tipo de enfrentamento à estrutura constitucional do Brasil. E ontem nós tivemos aqui uma situação que foi humilhante para o presidente da República, para os seus seguidores e para esse pensamento ainda que alguns ruminam de fazer um tipo de ruptura institucional aqui no Brasil. A cena mais bacana e ao mesmo tempo constrangedora foi um aplauso de gigantescos segundos ali, talvez tenha ultrapassado 1 minuto, eu não cronometrei, ao Alexandre de Moraes, na sua posse à frente do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de todo tipo de ameaça direta e velada que ele tem recebido. Vocês aqui sabem que eu leciono Direito Constitucional e que eu adoto, inclusive, os livros, sempre adotei os livros de Alexandre de Moraes. Ele, enfim, tem vários livros do Alexandre de Moraes, antes dele ser ministro, porque ele é um constitucionalista e foi promotor de justiça no estado de São Paulo, enfim. E como eu já disse para vocês também várias vezes, eu nunca vi nenhum promotor medroso em nenhum lugar. Então, não seria diferente no caso dele. Então, ele sofre ali as intimidações, eu vou falar com vocês de algumas delas aqui, como é que essa reação ela ilustra muitas coisas aqui no Brasil. Então, se você está chegando agora, antes de mais nada, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, enfim, 5h30 da tarde, todos os dias eu estou aqui com vocês, antes eu abro um chat para bater um papo e vamos ajudar outras pessoas a entender melhor o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Vamos seguir em frente. Vou começar aqui pelas manchetes dos jornais, que representam também uma parcela do poder econômico, do poder real aqui no Brasil, né? A gente pega o principal grupo de comunicação do Brasil e eles ontem fizeram o Jornal Nacional, o Globo News, foi um destaque muito grande a isso aqui. Diante de Bolsonaro, Moraes exalta urnas e condena discurso de ódio. Aplaudido de pé, presidente do TSE diz que sistema eleitoral é orgulho nacional. O jornal Valor Econômico também, que é dirigido à classe mais endinheirada do nosso país, os agentes do poder econômico, né, e financeiro, também destacam isso aí. Aplaudido de pé, Moraes exalta o sistema eleitoral. Todos os jornais no Brasil inteiro deram destaque a isso. Afinal de contas, foram mais de 2.000 pessoas que representam estruturas das mais diversas no plano nacional e no plano internacional. Foi um negócio impressionante. Eu até achei que o Bolsonaro não iria, porque o discurso ali constitucional, o discurso institucional, claramente iria colocar o presidente numa condição de refém da estrutura orgânica aqui do nosso país, né? Pois bem, vamos pegar aqui algumas situações, se você não viu, porque os jornais não ressaltaram isso aqui, né? Porque talvez demore muito tempo, né? Mas eu acho que deu 1 minuto, tá? Eu não cronometrei não, mas vamos acompanhar aqui essa cena aqui, que ela diz muito, né? Diz muito mesmo. E ela desmoraliza o presidente da República, até porque ele aplaudiu também, né? As câmeras filmaram ali, ele aplaudindo, ele conversando com Alexandre de Moraes. Como é que fica agora? Ele sai do encontro desse, onde ele percebe uma unidade, uma anuência, um envolvimento dos atores políticos a favor da democracia, do processo eleitoral, e depois ele vai para as ruas dizer que é contra aquilo, vai atacar o Alexandre de Moraes, o Fachin. Os seus eleitores mais atentos vão falar assim, vem cá, mas o presidente não esteve lá outro dia conversando com ele, deu camisa do Corinthians, como é que negócio é esse? O cara chama o cara de canalha, fica ameaçando, enfim. Como é que é essa história? Fica um negócio assim que mostra o tamanho do caráter do presidente da República, do personagem que entrou mudo e saiu calado. Se ele conversou com Alexandre de Moraes antes, ele poderia até
ter pedido, né? Se ele tivesse mesmo a fim de selar a paz, para quebrar o protocolo, para fazer uso da palavra, falar alguma coisa da democracia, mas não, mas entrou mudo, saiu calado, né? E nessas circunstâncias, nacionalmente, saiu humilhado. Mas vamos acompanhar aqui esse trecho aqui, vamos lá. Ele está assinando, Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, a quem parabenizo e passo a presidência desta sessão solene. Bom, vai começar. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Gente, se ele não faz a intervenção ali, esses aplausos aí, eles estavam tendendo a se esticarem mais. Parecia final de ópera, com Pavarotti ali, terminando o espetáculo, né? Então, em outras falas do Alexandre de Moraes, aconteceu a mesma coisa, essas falas foram colocadas aí, ele colocou ali bem claramente, né? Que não vai recuar, que a justiça vai ser muito dura, deu um recado ali sobre fake news. O Carluxo estava lá também, ficou caladinho, murchinho no cantinho ali. Enfim, foi ali para aprender alguma coisa, né, de como funciona a civilização. Pois bem, e a gente viu lá todos os atores políticos mais importantes do Brasil presentes. Existe um mentor espiritual, constitucional, jurídico do presidente da República, que sempre faz um discurso de ódio, né? Na medida que, veladamente, ele fica sempre colocando as pessoas que não comungam das suas orientações no campo do mal. E ele fez um discurso no 7 de setembro do ano passado, me refiro ao senhor Malafaia, que é um discurso absolutamente, para quem está entendendo as circunstâncias das coisas aqui no Brasil, intimidatório ao Alexandre de Moraes. Ele chamou Alexandre de Moraes de ditador da toga, faz ameaça, que ia cair, eles iam cair, isso falando um ano atrás, aproximadamente, né? E o Alexandre de Moraes mostrou que não caiu e que ele está a fim de fazer respeitar a lei do nosso país, a Constituição. O que é uma coisa muito importante também, né? Mas veja um discurso intimidatório e o que aconteceu na sequência. Vamos lá. Se ele está privado da liberdade pessoal, ele não pode mais andar nas ruas. Ele não tem como se locomover, típico de um ditador. E eu termino a minha palavra dizendo o seguinte, anota aí, não me pergunte quando e não me pergunte como. Deus vai derrubar essa gente. É um Deus que é justo juiz. Bom, quem está próximo de cair não é o Alexandre de Moraes, não. Ainda mais próximo de cair é o seu orientado aí, né? O seu fiel, se é que ele de fato existe nessa condição, né? Mas, gente, foi um discurso absolutamente intimidatório, quando você começa a insinuar, né? Fulano não pode sair para as ruas, fulano não pode andar, ou fulano está com medo, está com receio, enfim. Isso acaba estimulando algumas pessoas a ter esse tipo de comportamento. E o que a gente viu na prática foi isso aqui, ó. Justiça condena 2 apoiadores de Bolsonaro por perturbação e protesto contra o ministro Alexandre de Moraes, São Paulo. Engenheiro e profissional autônomo foram condenados a 19 dias de prisão em regime aberto. Eles realizaram uma manifestação, carro de som, e xingaram e ofenderam o ministro em maio de 2020. Cabe recurso contra a decisão. Olha, já foram condenados já em segunda instância e agora o que acontece é o seguinte, eles não são mais réus primários, tá? Agora eles estão, se cometerem algum deslize na vida, a situação vai ficar muito mais complicada para eles. Sobre essas bravatas do Malafaia,
e que foram ontem emparedadas com a cena que a gente viu no Tribunal Superior Eleitoral, quero resgatar aqui com vocês uma fala do jornalista Ricardo Boechat, que já nos deixou, enfim, está fazendo muita falta, né, nos debates no dia de hoje, né? E uma vez ele também atacado pelo Malafaia, porque ele tinha apontado aqui no Brasil esse crescimento da intolerância, desse discurso da intolerância religiosa. O Malafaia fez lá um gracejo com o Boechat e ele entrou no ar. Vou colocar um trecho para vocês aqui, dizendo o seguinte. Em nenhum momento, pegar minhas falas que estão todas gravadas, eu disse qualquer coisa que generalizasse esse comentário, qualquer coisa. Até porque, diferente de você, não sou um idiota. Então você é homofóbico, você é uma figura execrável, horrorosa, e que toma dinheiro das pessoas a partir da fé. Você é rico. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. Ele está falando do Malafaia, tá, gente? Os salários, meus bens, meu patrimônio veio do meu suor, não veio do suor alheio. Você é um charlatão, cara, que usa o nome de Deus, de Cristo, para tomar dinheiro de fiéis. Você é tomador de grana, você e muitos outros. Tenho medo de você não, seu otário. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. Bom, o negócio foi pesado mesmo, né? Isso deu processo judicial, enfim, foi o desdobramento. Mas quando você tem muita estrutura, como o caso do Malafaia, você tem grana até para ter uma banca de advogados para inverter, né, as situações. Você ataca e você recebe uma resposta e você ainda entra com um processo para intimidar as pessoas com quem você está tendo algum tipo de divergência, né? Essas coisas acontecem muito no mundo inteiro, né? E não é diferente aqui no Brasil. Então, gente, o recado é esse, nosso papo de hoje de manhã é esse, é para mostrar que o Alexandre de Moraes, de fato, ele estruturou uma situação onde ele emparedou o presidente da República, que vai ter que ir atrás de voto, ao invés de ficar fazendo palhaçadas contra a nossa democracia, contra a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Mais tarde eu estou aqui com vocês, tá bom? Tem muito assunto aqui no Brasil rolando, tá bom? Até já!